Uma Vida com Propósitos, capítulo 4. Criado para ser eterno. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na Terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então será o fim de seu corpo e de seu tempo na terra, mas não será o seu fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária de seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. 1 Coríntios 5:1. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas, céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se você aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse, existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. Isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Você passa a dar mais valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, modas e valores populares já não é tão importante. Paulo disse, antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo aqui sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida,
eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que você faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que as coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós, no céu. Seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas e tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:34. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis publicadas num só volume. Para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram nesse mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ela não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta. É muito mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade.
será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Matthew Henry disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Quarto dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Conclusão do 4º capítulo. Eu quero fazer aqui, trazer a mensagem do dia. Eu quero, se você ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar a aceitar Jesus, a aceitar o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Jesus veio, andou pela terra, morreu pelas pessoas, morreu por nós, pelos pecadores. Ele ressuscitou e Ele está voltando para nos buscar. Se você aceita o sacrifício que Jesus fez por você, você tem acesso ao Pai, você tem acesso à eternidade. Mas se você nega Jesus, você não tem acesso a essa eternidade. Então pensa nisso, isso é um assunto muito, muito, muito sério mesmo. Se você já aceitou Jesus, você pode ficar despreocupado com a sua eternidade, você já sabe que você vai para o céu. Mas se você não aceitou ainda, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora. Querido Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu aceito hoje o Senhor eu te aceito hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração, se você aceitou Jesus, eu creio que o Senhor já escreveu o seu nome no livro da vida e que você também passará a eternidade com Ele no céu. Eu te espero no 5º capítulo. Um beijo. Tchau, tchau.